Shalom. Quando Jesus vai ser preso, ele está num lugar muito especial. Ele está num jardim chamado Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Era uma plantação, um lugar com muitas árvores, muitas oliveiras. E então Jesus vai exatamente para aquele lugar. E vamos lembrar que Deus, Jesus, não faz nada por acaso. Jesus vai para aquele lugar exatamente porque havia uma lição a ser ensinada. No capítulo 18 de João, no verso 1, diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Que jardim era esse? O jardim do Getsêmani. Esse era um jardim que tinha um simbolismo especial. Qual? Vamos lembrar o seguinte: a azeitona, para que ela pudesse fornecer o azeite necessário para a vida, e principalmente naquela época, naquela região, era muito precioso e muito usado. A azeitona era colocada num lugar e uma grande pedra era usada para esmagar a azeitona, e então se extraía o azeite. Só que uma primeira prensa não era suficiente. A primeira prensa da azeitona saiu o azeite mais puro. Esse era usado para alimentação, aliás, para unção, né? Esse primeiro era usado para unção. Depois era prensado mais uma vez e tirado um segundo azeite, era usado para alimentação. Depois, uma terceira vez, era usado para as luminárias, acender as luminárias. Podia-se ainda fazer uma quarta prensa e tirar ainda aquele restinho de azeite que podia ter sobrado na azeitona. Ainda era usado também para untar, né, para curar feridas, enfim. Mas o fato é que aquele era o jardim da prensa de azeite, onde a azeitona era prensada, até que a última gota fosse retirada. Jesus vai ali. E a Bíblia diz que Jesus se prostra em oração falando com o Pai. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando Jesus está orando, a Bíblia nos relata que ele teve o suor como de sangue. Tal a intensidade daquele momento, com que ele viveu aquele momento prostrado diante do Pai. Quando Jesus vai orar, ele diz aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Havia um peso naquele momento e Jesus sabia o que o aguardava. Não a cruz, o madeiro simplesmente, mas aquilo que viria no madeiro, os nossos pecados de toda a humanidade sendo colocados sobre ele. Então Jesus, ele aceita naquele momento aquilo que o Pai havia determinado para ele. Ele diz: seja feita a tua vontade. Jesus se deixa prensar e cada gota é tirada do seu ser. Ele se entrega 100% ao plano de Deus. Por que ele faz isso? Porque Jesus se dá a esse sofrimento. Ele era Deus. Ele veio com toda a glória, ele abriu mão da glória e então viveu como ser humano, como eu e você. Por que Jesus fez isso? Porque ele se prestou a esse papel de sofrimento. Se ele podia, num estalar de dedos, resolver o problema do pecado no mundo. Porque ele nos amou. Se identificou conosco. Ele queria que, voluntariamente, assim como ele se entregou por nós, nós nos entreguemos a ele. Jesus se deixou prensar. A prensa do Getsêmani. Ele permitiu que isso acontecesse para nos atrair para ele. Para que eu e você pudéssemos ver a dimensão do amor do Pai por mim e por você.